E aí, tudo bem com você? Ou a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Já te convido, de antemão, a abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Durante essa semana, mais precisamente hoje mesmo, no dia 16 de novembro de 2020, eu estava refletindo sobre algumas coisas, sobre o amor de Jesus. Durante essa semana eu refleti sobre tantas coisas assim, do meu relacionamento que eu tive um tempo atrás com Jesus, que me dá inveja, que dá uma vontade de voltar ao que era antes. E hoje, o nosso amigo Taylor me mandou uma mensagem que estava queimando no coração dele e que começou a queimar no meu coração também. Ele falou de um cara que ele começou a buscar o Senhor, assim ele dizia: o sol não vai adorar a Deus antes de mim, então eu vou levantar antes do sol para ir adorar o Senhor antes de mim. E eu fiquei, uau, incrível isso, Taylor. E aí me veio à memória alguns versículos que eu estudei e algumas coisas assim, alguns assuntos muito importantes para nós. E eu lembrei do nosso relacionamento, do Casa de Liberdade, que tínhamos uns meses atrás com o Senhor, de buscar Ele todos os dias. Por exemplo, em janeiro, cara, 31 dias de busca incessante pelo Senhor. Mas eu quero falar um pouco sobre a perda do primeiro amor, neste primeiro momento. Você que abriu aí em Apocalipse 2, do versículo 2 até o versículo 5, vamos fazer a leitura. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. O meu foco não é destruir e dissecar esse texto e falar cada palavrinha e tal. Não, o meu foco não é esse. O meu foco é qual? A gente está priorizando o primeiro amor? O nosso primeiro amor existe ainda? Ou nós estamos nos esfriando? O que é esse primeiro amor que Jesus se refere? É um fogo muito intenso que queima no nosso interior e coloca Jesus no topo da lista das nossas prioridades. É esse o nosso primeiro amor. É isso que a gente sentia lá em janeiro, dezembro. Se a gente voltar para ano passado, então, quando a gente começou lá por setembro, outubro, aquela busca do Senhor, quando tinha um tempo livre, o que a gente fazia? Um monte. O que a gente fazia hoje, gurizada? Vamos comer um churrasco e coisa e tal. E daí a gente comia o churrasco, o que eu fazia? Um monte, orar. O que a gente fazia durante nossas conversas o tempo inteiro? Bíblia. O que a gente fazia era colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus era o primeiro lugar na nossa vida. A gente priorizava somente um relacionamento com Deus. Nós priorizávamos as conversas, nós cuidávamos do que a gente falava. E o que está acontecendo ultimamente? O que tem feito a gente se afastar de repente? Nas palavras de Luciano Subirá, esse amor nos leva à prática de buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando Ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa.
devemos chegar a um ponto tal nesse anseio, por ele que nada mais importe. Ou seja, devemos chegar a um ponto tal neste anseio por ele que nada mais importe. É esse o padrão de busca que nós temos que ter por Deus. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscar com intensidade e paixão. É uma resposta de entendimento quando a gente entende o que Jesus nos ama, o porquê que a gente está aqui nessa terra, o porquê que Jesus se sacrificou lá na cruz, é que a gente começa a oferecer a Ele o nosso melhor, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Hoje em dia não é mais sacrifício de sangue de bicho, mas é um sacrifício de tempo, sacrifício de energia, é um sacrifício para Jesus, um sacrifício por Ele, para Ele. E perder a paixão pelo Senhor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou simplesmente desejar desistir. A perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Veja só, o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Geralmente na Bíblia, quando fala de onde caíste, é de quando você se desviou, de quando você deixou para trás, quando você pecou. Tanto até que a gente fala hoje, o fulano caiu. Caiu? Como assim caiu? Caiu quer dizer que está em pecado, ou seja, o abandono do primeiro amor é uma queda, é pecado. Não é não é, deixei o celular cair, que rachada, deixei meu primeiro amor cair, que rachada. Não, aí é uma coisa progressiva. Aí arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa luz esse teu candeeiro pode ser uma luz, uma coisa assim, um fogo. Eu não tenho prioridade agora de tratar desse assunto. Mas vamos continuar. Perder a paixão do Senhor também não é enfrentar uma crise de desânimo. Aqui já falei sobre isso, né? Não é um desânimo, como às vezes acontece comigo que estou estudando. Às vezes eu estou animado para estudar, às vezes a gente tem isso daí, a gente está estudando e vai buscando e vai... matemática, que incrível, português. E outras vezes tu fica... Não é assim que funciona com Deus, não é assim que funciona com a maioria das coisas. Então, se você perdeu esse amor, você tem que buscar o Senhor para quê? Para restaurar em ti o primeiro amor. E como é que a gente evidencia esse amor por Jesus? Primariamente é pela oração. A oração é extremamente importante num relacionamento com Deus. Uma vez eu perguntei para o meu líder, para o nosso líder, o que é mais importante, cara? A palavra ou orar? E ele falou, pergunta para um passarinho qual que é a asa mais importante, a esquerda ou a direita. Ou seja, para a nossa vida de oração, oração e palavra, para a gente voar e atingir ao Senhor Jesus Cristo lá no final da carreira, né? E a gente vê que um modelo que podemos e devemos seguir é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma característica de grande destaque de Jesus na Bíblia era a sua vida de oração. Jesus estava orando quando o Espírito Santo desceu na forma de pomba. A gente vê aqui em Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, isso aconteceu enquanto Jesus orava. Vamos continuar aqui. Jesus virava a noite orando. A gente pode ver isso daqui em Lucas 6 e 12. Deixa eu achar aqui. Lucas 6 e 12.
Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Qual foi a última vez que você passou a noite inteira ou o dia inteiro orando? Ou pelo menos uma hora completa? Se Jesus, que era Jesus, sentia a necessidade de fazer isso, o que sobra para nós? O que sobra para a gente? Se Jesus, que foi Jesus, ele orava a Deus durante horas afinco. Quanto tempo faz que a gente não tem feito isso? Quanto tempo faz que a gente não busca a presença do Senhor dessa maneira? Jesus levantou antes do sol nascer para orar. E é aqui que a gente chega no objetivo dessa mensagem de hoje. É aqui que a gente chegou no nosso ponto, nosso X da questão. Marcos 1,35 nos fala aqui: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, alta madrugada. O que isso quer dizer? Devia ser umas 3 da manhã, deve ter uma explicação lógica para qual que é, né? Uma explicação assim definitiva. Eu imagino que deveria ser lá pelas 3, 4 horas da manhã. E qual que é o nosso objetivo, no caso de Liberdade, aqui com essa mensagem, com esse vídeo? É te instigar, é estimular você a ter uma comunhão novamente com o Pai. Se você perdeu essa vida de oração, dá para te fazer algumas coisas, né? O que você tem que fazer? Lembrar de onde que tu caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, de orar, de falar com Deus, de adorar ao Senhor, né? E é hora de voltar a queimar de amor por Jesus. É hora da gente voltar com essa rotina de oração. E hoje, dia 16 de novembro de 2020, nos surgiu essa ideia. Iríamos mandar um texto, alguma coisa assim bem simples, mas queimou no meu coração de gravar esse vídeo para vocês e convidar vocês. Eu e o Taylor já nos dispusemos, já arrumamos um carro pelo menos, para irmos orar a partir das 4h45 da manhã. Assim como o Senhor Jesus fez, foi para um lugar deserto para buscar a sua face, a gente vai fazer o mesmo. Por que a gente vai esse horário? Porque não tem um outro horário melhor neste momento. Não dá pra gente ir às 10, porque não dá. O horário que encontramos foi esse. E vamos convidar você, estou te convidando aí, a assumir esse propósito de oração. Serão 7 dias. A partir de amanhã, dia 17 de novembro, até o dia 24 de novembro. A gente vai estar orando e buscando ao Senhor. Com qual propósito, qual finalidade? Voltar ao primeiro amor. Voltar a ter aquela comunhão, aquela paixão por Jesus. Voltar aos pés do Senhor, porque a gente está longe. Eu sinto pelo menos essa necessidade. Então por que não ora para casa? Porque a gente é um grupo. Precisamos nos unir em oração, voltar às origens, às raízes do Casa. O Casa surgiu lá no monte, orando. O Casa surgiu assim, ninguém combinou, ninguém quis fazer esse negócio. Ele simplesmente surgiu, Deus colocou no nosso coração e a gente tem feito obras para Deus. Temos mostrado a nossa fé através dessas obras. Então eu te convido, a partir de amanhã, dia 17 de novembro de 2020, a fazer conosco esse tempo de oração. Será das 15 para 5
até o horário que der. Se for até as 5h10, a gente vai estar lá. Se for até o meio-dia, a gente vai estar lá. Mas o horário proposto, perdão, o horário proposto é esse. A partir das 4h45, a gente vai estar lá buscando ao Senhor, nos entregando, nos aproximando de Jesus como grupo. A gente vai estar lá, orando, buscando e jejuando, adorando ao Senhor. Se você vai, avisa lá no grupo. Se você não vai, não precisa falar nada. E você que de repente chegou nesse vídeo que assim, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de uma maneira geral? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como a gente pode aprender em algumas coisas, Deus instituiu um padrão de busca para Ele. Eu acho que eu falei isso hoje. A gente tem um padrão de busca que, deixa eu achar aqui assim, o padrão que Deus determinou para nós é quando Ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por Ele que nada mais importe. Isso não sou eu que estou falando. O Luciano Subirá no livro dele até que nada mais importe. A gente tem um padrão colocado por Deus. Você tem cumprido esse padrão? E se não, faça um esforço para cumprir ele. Jesus te ama demais. Ele quer te salvar. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos siga no Instagram. Um abraço aí e conto com você, membro do casa. Vamos estar levantando um clamor esses 7 dias e lá no monte a gente explica melhor os objetivos dessa campanha de oração. Um abraço aí, que Deus te abençoe, paz e prosperidade.